outra questão importante é a questão dos custos, que, como você pode acompanhar aí, é preciso considerar as despesas no processo de um planejamento, no processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de rede. Então, o negócio de custo, pô, claro que se você está fazendo um sistema de planejamento, seja de rede, seja do que for, tem que se preocupar quanto vai custar isso. Isso tem que estar não só planejado, como documentado também. Você pode acompanhar no slide também, ó, os custos óbvios, né, nesse tipo de planejamento são hardware e software. São os óbvios, mas tem aqueles que eu falei para vocês, né? Energia, pessoal, né, e outros mais que envolvam o sistema de gerenciamento. Bom, em relação às necessidades básicas, nós temos o quê? Uma estação de trabalho bastante poderosa para manipular e armazenar banco de dados do gerenciamento. Bom, isso é relativo. O que vai ter uma estação poderosa se eu não sei quanto de gerenciamento eu vou ter? Então isso depende muito, tá? Às vezes uma estação poderosa pode ser feita comprando-se uma estação de marca, uma IBM, uma HP, uma Sun, ou você pode pegar um monte de PC e fazer um cluster, botar 18 PCs um em cima do outro, fazendo um cluster e vai resolver o teu problema. Então, esse negócio de uma estação bastante poderosa é em linhas gerais, mas obviamente que depende. O que você deve ler aí é o seguinte, uma estação suficientemente poderosa para armazenar os dados do seu gerenciamento. Por isso que é importante você saber que dados são esses. Ainda dentro das necessidades básicas, você pode acompanhar aí, nós temos hardware e software para todos os segmentos que deseja analisar. Então, essa história de ter necessidade de hardware e de software, tá, para todos os segmentos é justamente isso. Sabe? O que é que você vai gerenciar? Vai gerenciar a segurança? Vai precisar de um IDS. Então, é um sistema de detecção de intrusão. Ou seja, é um programa que detecta se houve invasão ou não no teu sistema. Então, de repente, você pode automatizar isso comprando um software desse. Tem que estar previsto aqui. Além disso, a gente tem, como necessidade básica, software para a console de gerenciamento. Então, nesse cara aqui é onde vai ficar o programa gerente e os agentes vão ficar nas estações gerenciadas. Configuração do gerenciamento, construção do mapa de rede e configuração dos relatórios de gerenciamento. Ou seja, isso aqui também é outra coisa óbvia. Se você está fazendo gerenciamento de rede, você precisa construir um mapa da rede e os relatórios de gerenciamento precisa ter constantemente para saber o que é que está funcionando e o que é que não está. Isso aí também é uma coisa, como eu disse para você, estamos construindo tijolinho por tijolinho, mas de coisas óbvias. Bom, seguindo aí no slide, a gente pode acompanhar o seguinte, o retorno e os benefícios proporcionados pelo gerenciamento de rede devem ser quantificados e pagar ou superar o investimento feito na fase inicial do planejamento. Isso aqui diz o que, basicamente? Que, cara, você tem que ter uma análise custo-benefício do que você vai fazer. Você não pode fazer uma coisa que vai custar muito e te trazer um retorno pequeno. Tem que ter um balanceamento disso. Se você não tiver, vai inviabilizar o projeto. Métodos de implementação deste planejamento. Então, olha lá. De que depende? Depende do ambiente de sua organização. Depende também, qualquer mudança realizada nos dispositivos gerenciados será crítica. Mas o processo de implementação ou implantação deve considerar a importância de sua infraestrutura. O que quer dizer isso, na verdade? A infraestrutura diz respeito ao que você já tem fisicamente dentro da tua rede. Fisicamente e logicamente. Então, toda a infraestrutura existente e operacional, ela é importante sim, senão ela não estaria operacional. Bom, em relação à configuração, você precisa então elaborar seu mapa de rede e precisamos então configurar alarmes e limiares, ou seja, limites, para a gente saber o quê? Poder saber até limites de desempenho da rede. Quero saber quantos usuários máximos podem estar na rede, qual a largura de banda máxima, qual o número de computadores máximo. Então, esses limiares aqui são importantes você configurar também, juntamente com os alarmes, para que você possa ver lá naquela estação central que vai gerenciar, na tal console, né? Para você ver lá na tal console, você poder saber, poxa, ó, aquela estação ali, aquele dispositivo gerenciado, ele está com um problema. Está acessando mais do que pode acessar. E aí você poder tomar as ações necessárias. Olha só, o que é linha de base? Acompanha aí para a gente ver. É o nível em que sua rede está operando.
Nível operacional de rede é simplesmente é o conjunto de limites em que a rede se encontra. O professor Evandro falou um limite, largura de banda de internet, por exemplo. Tem a largura de banda dentro da rede. Quanto de dados está sendo trafegado ali? Não tem rede de 10 megabits, 100 megabits, não tem esse negócio? Então, quanto que está sendo usado disso dentro da rede local? Qual o limite, qual o nível da rede? Qual o nível da rede em relação ao acesso ao banco de dados? Qual o nível da rede em relação ao acesso à internet? E por aí vai, tá? Então, ainda em relação aos limiares, limiares, ou seja, os limites da rede, são marcas, como a gente já está comentando aqui, né? São marcas de nível máximo que você pode fixar para vários atributos de rede, entre eles e-mail, né? O teu proxy, o teu servidor de banco de dados, o teu gateway de internet, enfim, né? Os limiares são essas marcas máximas. Além disso, acompanhando no slide, a meta subjacente é construir um sistema de gerenciamento que possibilite enxergar os problemas antes que eles se tornem epidêmicos. Bom, nós comentamos isso na aula passada, aquela história da proatividade. Você não vai esperar acontecer para depois tomar a providência. Então, quanto mais você puder se antever ao problema, melhor. Então, na hora de você implantar essas coisas, implantar um sistema de gerenciamento, é interessante que você preveja isso aí. Tenha como meta essa história da proatividade na detecção dos problemas. Então, olha aí no slide. Planejamento contra desastres, frequentemente, é uma daquelas coisas que é discutida e nunca realizada. É igualzinho segurança, né? Então, segurança, você sempre diz, não, a minha casa, o meu carro nunca vai ser roubado, nunca vai acontecer comigo. É dito e feito. É só dizer que nunca vai acontecer que estoura um no-break, queima um computador, estoura uma impressora. É impressionante. Bom, pense no desastre como? Como algo que pode paralisar a empresa por um determinado tempo. Se você pensar dessa forma, você vai começar a planejar ele. Então, prevenir desastres não é só você fazer o aterramento, como eu disse, evitar que a máquina exploda. Não. Se ela eventualmente explodir, tem que ter outra. Tem que ter um plano de contingência, né? Tem que ter outra para substituir imediatamente, para que a empresa possa não parar. Em relação às categorias de desastres, né? Nós elencamos algumas aí. Nós temos desastres naturais, desastres técnicos são panes, panes físicas nos computadores, nos softwares e tudo mais. Desastres relacionados a seres humanos, né? Bom, itens para um bom plano, né? Itens para um bom plano. Tem que ter um objetivo claro, bem definido, tem que ter as responsabilidades claramente definidas para todos os envolvidos, quem vai fazer o quê, e tem que ter ausência de ponto único de falha. Bom, e aí também, para ter um bom plano de gerência, você precisa ter flexibilidade. Você precisa saber quando é que você vai voltar, quando é que você pode aumentar a tua rede, diminuir a tua rede, mudar as regras, né? Então tem que ter flexibilidade. E agora, a gente vai falar um pouquinho de perda de dados. A perda de dados, como você pode acompanhar no slide, ele nem sempre é a principal prioridade para os administradores de rede ou mesmo seus gerentes, né? Eles não se preocupam, eles acham que às vezes, porque está funcionando, vai estar funcionando para sempre. Quanto você acha que vale os seus dados? O valor que você acredita que o seu gerente, seu chefe acredita que vale aquelas informações que você tem, vai ser exatamente o valor do investimento a ser feito para a recuperação de dados. E aí eu falo principalmente em termos de backup. Não só backup na cópia dos arquivos, mas também backup, como o professor Cláudio já bem exemplificou, de equipamentos. Se eu tenho um aqui, eu tenho que ter o outro disponível. Então, são técnicas, são formas que eu vou me preocupar nesse plano de gerenciamento com relação a essa perda de dados e que nem sempre é muito considerado pelos gerentes, pelos administradores. Aí eu entro no meu plano de backup. E algumas perguntas para vocês conseguirem elaborar então um plano de backup, que vão ajudar. Quais dados são mais importantes? Quanta proteção é suficiente para esses dados? Quem pode realizar os backups? Onde é seguro manter os backups? Ainda com relação ao plano de backup, como testarei os backups? Eu preciso ter um ambiente de teste para ver se gravou corretamente e se eu precisar, eu consigo restaurar esses dados, né? Que tipo de arquivamento é necessário? Se é em DVD, se é em fita DAT, DLT, se eu vou precisar de robô para fazer essas cópias, se não. Como posso facilitar a produção dos backups? Aí a gente entra no caso, tem equipamentos, né, que eles chamam de robôs, né, que fazem lá a troca automática das fitas, vão passando para você, você nem faz nada. Só programa lá o horário, diz quando ele deve fazer
e ele começa a fazer sozinho lá por você. Então isso aí já é uma solução um pouco mais cara, mas também é muito utilizada aí. Então vamos à síntese da aula. Vocês viram como planejar, né, como montar um planejamento. Também entendemos a importância de documentar, né, essa aula. Também avaliação de custos para esse planejamento, necessidades básicas, a implementação e configuração da rede, do plano, o plano contra desastres e também segurança contra perda de dados. Então, todos esses quesitos são necessários dentro de um bom planejamento de gerenciamento de rede. Bom, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula.